Fala, gente, beleza? Bom, a gente está indo para mais uma semana tratando aqui de processos de formação de palavras. Essa é a última semana que a gente trata sobre esse assunto, beleza? Então, o que que eu queria fazer? Eu queria mostrar para vocês como que esse assunto caiu em prova para o pessoal do ano passado, né? Então, eu trouxe aqui a prova, eu acho que era P2, isso também não importa, do ano passado para o pessoal do primeiro ano. E aí eu queria que a gente fizesse juntos aqui para a gente ver como que esse assunto cai para a gente, enfim, por fim a esse assunto, tá bom? Então é o seguinte, a prova do ano passado tinha dois textos. Um era esse daqui, que era um poema, né, de um escritor português chamado Fernando Pessoa, que vocês vão estudar posteriormente aí em literatura. E o poema diz o seguinte: é um poema que se chama Poema em Linha Reta. Ele diz: Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foram senão príncipes, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos os ideais se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confessasse que uma vez foi vil, ó príncipes, meus irmãos? Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso falar com meus superiores sem titubear? Eu, tenho sido, tá escrito errado, desculpa, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Muito louco esse poema, né? Se for necessário, vocês voltem aí no vídeo para ler novamente, porque é um poema que dá uma catada na gente, né? Esse era um texto da prova e o outro texto era essa reportagem, né? Que dizia o seguinte: vídeo mostra como a felicidade editada das redes sociais não é real. Todos os dias, para não dizer a cada minuto, o usuário vai lá e checa sua conta no Facebook. É claro que, em grande parte das vezes, não está lá à toa, e sim em busca de algumas curtidas, o famoso sistema de trocas vicioso da rede social. Uma das características mais notáveis é que a felicidade alheia aparenta ser 1000 vezes maior do que a sua, seja com um post sobre o relacionamento perfeito ou com milhares de fotos mostrando apenas o lado bom da vida. Partindo desse princípio básico da era moderna, o curta What's on Your Mind, em alusão à típica frase facebookiana "O que você está pensando?", de Sean Hyton, gera polêmica ao questionar o problema da vida editada, que distorce a vida real. Essa sensação de que você é menor do que os outros é um fato preocupante, visto que ninguém deve se sentir desconfortável com o que tem, seja seu corpo, seu prato de comida ou sua viagem para uma praia nada paradisíaca. Claro que a exposição é relativa e nem todos usam o espaço virtual para se expor, mas a tal felicidade
é algo recorrente na linha do tempo da grande maioria dos usuários de redes sociais. A verdade é que ninguém é tão feliz quanto aparenta o respectivo Instagram ou Facebook. Mas, em contrapartida, que entediante e igualmente incômodo seria compartilhar os nossos problemas e reclamações o tempo todo na internet. E aí, qual é a solução? Se expor menos, largar as redes sociais, continuar sendo feliz o tempo todo? Muito interessante nessa discussão. Saibam que essa discussão já foi tema de redação, sobre essa questão da vida editada na internet e de como isso causa ou gera infelicidade a nós mesmos e a outras pessoas quando vem nossa atividade nas redes sociais, né? Bom, eram esses dois textos que estavam na prova e aí havia algumas questões. Eu não coloquei todas as questões aqui, mas somente aquelas que estavam relacionadas a esses textos, tá? Então a primeira questão, que era uma questão de interpretação, diz o seguinte: Fernando Pessoa, poeta do modernismo brasileiro, é um clássico da literatura. Um dos aspectos que distingue um clássico é a constante atualização das reflexões, isto é, as ideias expressas por pensadores clássicos não são datadas, não são restritas à sua época. Por exemplo, esse poema foi escrito na década de 30, não é um poema, o primeiro texto que a gente leu. Só que eu acho que a gente consegue ver esse problema que ele descreve lá hoje, né? Tanto é que há um texto ali falando de redes sociais que fala exatamente desse problema. Apesar de ter sido escrito no início do século XX, o poema em linha reta guarda uma relação temática bastante estreita com a reportagem ao lado, escrita em 2014. Explique a crítica que é comum a ambos os textos. Então, essa daqui era a questão de interpretação. Vocês sabem que isso é típico nas minhas provas, né? A gente sempre vai ter um texto e questões de interpretação sobre esse texto. E aí, qual que é a resposta? Né? Seria muito legal se a gente estivesse fazendo isso juntos, mas na aula interativa a gente vai fazer isso juntos também com uma outra prova, que eu não coloquei aqui, justamente porque ela é um pouquinho mais extensa. E aí, como o vídeo tem que ter entre 20 e 25 minutos, não ia dar tempo de fazer. Como a aula interativa tem 40 minutos, aí é possível que a gente faça exatamente o que a gente está fazendo aqui para encerrar esse assunto de processo de formação de palavras, tá? O texto da outra prova que a gente vai fazer na aula interativa é um texto que fala sobre racismo, como eu tinha comentado com vocês. Então, explique a crítica que é comum a ambos os textos. Então, o que a gente tinha que dizer aqui? Em ambos os textos, existe uma crítica sobre a maneira como as pessoas se apresentam para as outras, né? Seja pessoalmente, no caso lá do poema do Fernando Pessoa, seja virtualmente, como ocorre no caso das redes sociais, né? Então, as pessoas, quando se apresentam somente trazendo os aspectos positivos da sua vida. E aí a impressão que isso causa é que somente nós, temos coisas ruins na vida, né? Porque a gente não é apresentado aos aspectos ruins da vida de outras pessoas. Louco, né? É difícil essa questão, porque você tem que raciocinar e formular uma resposta que dê conta disso tudo que eu falei, tá bom? Se quiserem redigir uma resposta aí, mandar para... Professor, a redação da minha resposta tá legal? Ela seria aceita como uma resposta de vestibular? Tá faltando alguma coisa? Fiquem à vontade, tá bom? A questão 2 tinha letras A, B e C. Tá? Eu deixei inclusive com o valor das questões aqui, eu só dei um print da tela e colei aqui. Então ela diz assim: no terceiro parágrafo da reportagem, aí eu coloquei aqui, ó, o terceiro parágrafo da reportagem, para a gente não ter que voltar ao texto, é possível verificar que a palavra curta sofreu um processo de formação de palavras caracterizado pela mudança da classe gramatical sem alteração formal na palavra. Olha que interessante, o enunciado já explicou para a gente o que é esse processo em questão que a palavra curta sofreu. Ele só não deu o nome. A letra A é exatamente isso. Como se chama esse processo, né?
Você nem precisaria ir ao parágrafo, né? Mas se você lembrasse da própria definição que o enunciado deu, você já respondia a questão. Mas vamos lá, ó, ele diz assim: partindo desse princípio básico da era moderna, o curta What's on your mind, em alusão à típica frase facebookiana, né? O curta. Vamos pensar, a palavra curta, deixa eu escrever aqui embaixo. A palavra curta, se a gente for procurar no dicionário, tal, primeiro que a gente não vai achar, a gente vai achar na forma masculina, mas ela é um adjetivo, não é isso? Então, quando eu falo assim, essa saia está curta, esse texto ficou muito curto, né? Você está qualificando saia, qualificando texto, então é um adjetivo. No caso da maneira como ele foi usado aqui no texto, essa palavra ela passou a ser um substantivo. Como que você sabe disso, professor? Você veja que você tem um artigo antes e ela não está qualificando nenhuma palavra, né? Nenhum conceito. Ela própria é um conceito, né? É lógico que se eu tivesse escrito a palavra curta-metragem, que é a palavra completa aqui, a gente já vai comentar sobre esse caso. Mas do jeitinho que está escrito aqui, trata-se de um substantivo. Então, letra A, como é que se chama esse processo em que a gente muda a classe gramatical sem mudar a estrutura da palavra? Chama-se derivação imprópria. Tá certo? Vamos escrever aqui, derivação imprópria, tá? A que classe gramatical pertencia essa palavra e a que classe ela passou a pertencer? Então, você poderia responder que ela pertencia à classe dos adjetivos, mas no texto ela foi empregada como substantivo, certo? E veja que quando eu fiz essa alteração, eu não coloquei prefixo, não coloquei sufixo, não coloquei nada. A palavra é exatamente a mesma, né? Que é o que o enunciado diz aqui, ó, sem alteração formal na palavra, sem alteração na forma da palavra, tá? E se tivesse escrito curta-metragem? Aí o que a gente teria? Aí a gente teria uma palavra composta. Concordam? Aí eu teria um caso de composição por justaposição. Certo? E a palavra curta sozinha, aí sim ela voltaria a ser um adjetivo porque ela está qualificando metragem. Tá certo? Mas a palavra inteira, com o hífen, seria um caso de composição por justaposição. Mas do jeito que está lá no texto, estamos falando de derivação imprópria. Percebem como as coisas estão todas misturadas, tá? E na letra C, o exercício dizia o seguinte: identifique na primeira estrofe do poema de Fernando Pessoa, e aí eu reproduzi aqui, ó, a primeira estrofe do poema, uma palavra que tenha sofrido o mesmo processo. Depois identifique a classe gramatical original da palavra e a nova classe gramatical. Então vamos ver. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E aí qual é a palavra em questão aqui? É a palavra conhecidos. A palavra conhecidos, originalmente, vamos colocar assim, ó, vou colocar primeiro. Trata-se da palavra conhecidos. Certo? Essa palavra, originalmente, é um verbo. Concordam? É o verbo conhecer naquela forma que a gente chama de particípio. Né? Lembra que a gente tem 3 formas que a gente chama de formas nominais do verbo. O infinitivo, que é o conhecer, o particípio, que é conhecido, e o gerúndio, que é o conhecendo. Né? No nosso caso aqui, essa palavra, ela originalmente é um verbo, porém aqui no texto ela foi utilizada, vamos colocar ó, no texto, ela foi utilizada como substantivo. Né? E veja que nessa transformação, o que indica para mim que houve essa transformação? O lugar em que ela está dentro da frase. Né? Eu tenho ali ó, meus, que é um satélite de conhecidos, os, que é um satélite de conhecidos.
E a única classe que admite essas palavras como satélites é a classe dos substantivos. Tranquilo? Beleza? Interessantíssima essa questão, hein? A outra questão era essa daqui, ó. Ainda no terceiro parágrafo ocorre um neologismo, que é a palavra facebookiana. Se vocês olharem bem lá no Forms, eu coloquei questões que falam sobre neologismo. Para quem não se lembra, o que é um neologismo? Neologismo vamos definir como palavra nova, né? Uma palavra que não existe na língua, mas que a gente pode criar. E aqui vem uma reflexão interessante. Como que é possível a gente criar uma palavra e as pessoas entenderem o que a gente quis dizer, sendo que essa palavra não existe? Se a pessoa procurar essa palavra facebookiano no dicionário, ela não existe, né? Mas como que é possível que a pessoa entenda? Só é possível entender uma palavra que foi criada porque a gente só cria palavras a partir de elementos e de processos que já existem, né? A gente não cria palavra do zero. Então a gente pega morfemas que já existem e processos que já existem. Que processos? Derivação e composição. Então essa palavra facebookiana, vou escrever a palavrinha aqui. Facebook. Como é que ele escreveu? Com I, Ana. Né? Ela é formada claramente por um radical. Ah, professor, mas dentro da palavra Facebook não tem dois radicais? Face e book? São dois radicais, só que isso lá para o inglês. Né? Então lá no inglês, face é um radical, book é um radical. Né? E a palavra Facebook é a fusão dessas duas. Mas para nós, em língua portuguesa, Facebook é um radical só, né? Porque a gente chama aquela rede social assim. E a gente acrescentou esse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho não existe como palavra isolada. Portanto, ele não é um radical. Ele é um prefixo, um sufixo, né? No caso em questão, estamos falando de um sufixo, por causa da posição. Ele veio depois do radical, né? Então ele pergunta: apesar de ser uma palavra inexistente no vocábulo da língua, é possível descrever seu significado e até mesmo a classe gramatical a que pertence. Então olha que interessante. Lá no texto ele falava a típica frase, ele dizia assim, a típica frase facebookiana, né? A que classe pertence? A resposta é um adjetivo. Então olha que curioso. Mesmo palavras que não existem na língua, elas vão se enquadrar em uma daquelas classes gramaticais. Aquelas 10 classes gramaticais que nós já falamos um pouquinho na sala de aula e que vai voltar a ser o nosso assunto de maneira bem resumida agora, depois na semana que vem, tá bom? Então ela é um adjetivo, tá? Eu esqueci de colocar a letra B aqui, e a letra B perguntava, simplesmente era uma única palavrinha, justifique, né? Como que eu justifico que isso é um adjetivo? Eu tenho duas maneiras de justificar. Uma das maneiras é dizer, olha, esse sufixo ana, que a gente acrescenta aí ao final de palavras, é próprio de adjetivos. Exemplo, americana, não é? É algo que está relacionado à América. O que mais? Estou ruim de exemplo hoje, hein? Enfim, paulistana. Tá certo? E percebam, essas palavras que têm essa terminação são tipicamente adjetivos. Essa é uma maneira de justificar. A outra maneira de justificar é olhando lá para a frase da reportagem. Lá na reportagem ele dizia frase facebookiana. E aí qual que é a justificativa? Esta palavra facebookiana está qualificando o substantivo frase, né? E quem qualifica substantivo, a gente se lembra bem, é adjetivo. Tranquilo? Então são duas possibilidades de resposta aí na sua resposta. Mas me enrolei aqui. Bom, para a gente terminar então,
as coisas lá dos exercícios que vocês fazem semanalmente, né? Então, no Form já está disponível lá para vocês. Já estão disponíveis 2 exercícios, tá? Vão ficar abertos até a meia-noite do dia 9, que é o dia da nossa aula, tá? Então, até a meia-noite da quinta-feira vai estar lá. Deu meia-noite, o exercício fecha, não tem mais como responder. Fiquem atentos a esse prazo. Eu estou, inclusive, usando um prazo muito maior, né? E no poliedro, um exercício muito legal que também toca nessa questão aí de neologismo, de palavra nova, que é o exercício 18 da página 94, tá bom? Gente, com isso a gente encerra esse assunto, processos de formação de palavras. A gente volta a falar um pouquinho de classes de palavras na semana que vem, de maneira bastante resumida, e de lá a gente avança para a matéria do segundo semestre, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês, gente.